Bom, não sei, acredito que talvez muitos não me conheçam, mas acreditem, eu frequento essa igreja há 43 anos. Tenho 50, entrei aqui com 7. Ano passado eu preguei aqui, talvez muitos não estivessem, eu preguei há mais de um ano, falando sobre um livramento que Deus me deu, porque algumas pessoas sabem que eu tive uma doença grave e tive que superar 2 transplantes, do coração e da medula, né? E isso já vai completar aí quase 3 anos. Mas hoje eu não vim falar disso, mas eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. Mas hoje eu queria compartilhar um pouco sobre um tema muito importante para mim e que Deus tem falado muito no meu coração e que eu queria compartilhar com vocês, né? Minhas raízes, falar das minhas raízes, né? E já gostaria de explicar por que eu estou usando como inspiração a vida de Moisés, porque tem várias histórias na Bíblia que eu gosto muito, mas a de Moisés eu me identificava demais, porque eu vi muitas coisas em comum, e aqui eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho disso, e com base nisso eu vou seguindo um pouco lições que eu aprendi da vida de Moisés, mas que se aplicam a mim dentro do contexto que eu vou trazer, né? Então, primeira coisa em comum, né? Os ancestrais de Moisés são escravos, foram escravos por 400 anos. A família dele não era escrava inicialmente. Quem conhece a Bíblia no Velho Testamento sabe que o pai, o Jacó, ele era rico, muito rico. Só que eles foram os primeiros refugiados por causa das mudanças climáticas. Na verdade é essa. Por quê? Por causa da seca, na região que eles tiveram que mudar para um outro lugar. Eles estavam bem, foram até bem aceitos, no lugar chamado Egito, e viveram ali bem por muitos anos, só que depois um DNA que está em todos nós seres humanos, um lado ruim, que é, esse espaço é meu, ninguém mexe. Traduzindo uma palavra mais técnica, xenofobia. Você não é desse lugar. Então, eles vieram, recapitulando, a família de Moisés estava bem onde eles estavam, tiveram que mudar por causa de mudanças climáticas, foram bem aceitos no Egito por um bom tempo, só que teve uma hora ali que eles falaram, tá bom, mas vocês não são egípcios. E, resumindo a história, viraram escravos. E essa história durou 400 anos. Moisés nasceu escravo. Eu também. Meus familiares foram escravos por 366 anos. Eu sou afrodescendente, sou descendente de africanos. Não sei dizer quem são os meus ancestrais, porque eu não consigo descobrir, assim como todas as pessoas que, como eu, são pretas ou pardas, porque apagaram essa história. Você pode saber o seu sobrenome. O meu sobrenome Pereira, eu nem sei se de fato é, porque quando você vê na história, você sabe que eles trocaram o nome das pessoas e colocaram o nome dos senhores. Então, o Pereira ou Gouveia, eu não sei exatamente se esse é meu sobrenome. Mas um ponto importante que eu gostaria de dizer é que talvez a história da família de Moisés seja mais conhecida do que a minha e dos meus ancestrais, porque não está escrito na escola. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês, um pouco que eu estudei, é que nesse período de 366 anos, que foi de 1526 a 1889, e aí, para quem tem 14 a 15 anos, parece que é uma eternidade. Mas para quem está com 70, se aproximando dos 100, é só pensar, foi 136 anos atrás que teve a abolição da escravatura. Foi ontem. O que vocês talvez não saibam é que, eu estou aqui mostrando o mapa, se vocês olharem aqui, ó, aqui é a África, toda essa é a região que foram sequestradas 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas foram sequestradas contra a sua vontade e vieram aqui em navios. O mais rápido era de Angola para o Brasil, levava 30 dias. E nessa viagem, 2 milhões de pessoas morreram e foram jogadas no mar, no Oceano Atlântico, nesse período. Se vocês olharem a história, vocês vão saber que, nesse período, mudou-se a rota dos tubarões. Eles vieram para cá porque eles sabiam que tinham comida. Então, o Oceano Atlântico é um cemitério a céu aberto, que 2 milhões de pessoas não conseguiram chegar. Então, ou seja, 12 menos 2, 10. E dos 10 milhões que vieram para a América, 5 milhões vieram para onde? Para o Brasil. Da metade de todos os escravos, só para vocês terem ideia, Estados Unidos foi 800 mil pessoas, nem 1 milhão. Aqui no Brasil foram 5 milhões de pessoas. Eu não sabia dessa história e eu queria contar um pouco dessa história para vocês. Por quê? Essa é a história da minha raiz. E aí eu me identifico com Moisés, porque a família dele, e mesmo os 366 anos, é quase igual a 400. É quase a mesma história, né?
Moisés teve um golpe de sorte. A mãe dele, no desespero, porque quando ele nasceu, tinha um decreto para matar todas as crianças hebreias, homens, meninos, né? E a mãe dele colocou ele numa cesta. E ele escapou, né? De uma certa forma, eu posso dizer, talvez se eu não consiga, pode passar o próximo, tá? Aí, para simplificar, né? O próximo slide, né? Eu também, né? Se não tem problema, senão eu tento por aqui, ó. Só mandar o próximo, isso. Eu também tive um golpe de sorte. Estão me localizando nessa foto ou não? Eu sou o caçula. E o que tem de comum nessa foto é a academia do meu pai de judô. Sabe qual é o endereço dessa academia? Avenida Alda 795. 6. Traduzindo, do outro lado ali, ó. Era ali a academia do meu pai. E a minha sorte foi que, através do judô, que tem conexão com a comunidade japonesa, membros dessa igreja começaram a frequentar a academia do meu pai. E foi a partir daí que Jesus entrou na minha vida. Foi a partir daí. E aí, como a cesta de basquete para Moisés, de basquete, ou a cesta para colocar o que quiser ali, podia até ser na cesta de basquete, para mim foi o judô. O judô mudou a história da minha família. Por quê? Eu tive uma conexão improvável com uma comunidade que não tinha nada a ver comigo, a comunidade japonesa, nessa igreja. E aí o que aconteceu com Moisés? Ele foi aceito pelos diferentes, por um milagre, porque estavam mandando matar todos os egípcios, mas por algum motivo a filha do faraó o adotou. Então é só lembrar, o Moisés, além de ser refugiado, foi adotado, né? Ele foi adotado e foi aceito, né? E de uma forma, e aí eu digo, eu também fui aceito pelos diferentes. Eu gosto muito dessa foto, porque quem sabe eu sou casado com a Juliana, uma japonesa, e eu falei, se a gente fosse criança e se conhecesse, que a gente não se conheceu, seria essa foto, que eu vi numa loja, né? E por que eu fui aceito? Porque os japoneses dessa igreja eram diferentes. E sabe por que eles eram diferentes? Porque eles foram transformados pelo amor de Jesus. E o amor de Jesus não vê raça, só vê uma. A raça, a santa, o povo sacerdotal de Deus. Ele já tinha um conceito moderno na década de 70, porque eu nasci em 73, dizendo que não vejo a cor. Eu não vejo de onde você veio. Você é acolhido em Cristo. E queria citar nomes de pessoas que transformaram a minha vida. Carmen, Dona Carmen Abe, Kazu Abe, Daniel Nishimura, William Torita, Eliette Torita e Tia Eurica, que já está no céu. Essas pessoas investiram em mim como se fosse um filho deles, me adotaram. E isso transformou completamente a rota da minha vida, assim como Moisés ter sido adotado transformou a dele. Por quê? Porque, diferente dos seus irmãos hebreus, que eram escravos, ele bebeu da cultura mais moderna na época. Estudou matemática, imagina tudo que ele estudou por ser neto do faraó e era a maior potência, né? E eu também, eu também bebi do melhor da cultura japonesa, que eu não teria esse acesso, que as pessoas que não tiveram o golpe de sorte que eu tive, que é, e eu digo quais são os valores principais: disciplina, honra, foco, orientação para o longo prazo. Se você dá a sua palavra, você tem que cumprir. Essas coisas eu não aprendi da minha família original, eu trouxe da cultura japonesa. E essa foto é interessante porque eu estive no Japão, né, com uma irmã em Cristo, que é a Yuko. Essa foto é no Japão, né? Deus me deu o privilégio, inclusive, essa comunidade influenciou tanto a minha vida que eu tive a oportunidade de estar lá. E, obviamente, que para Moisés, então, vivendo na corte do faraó, ele viveu uma vida muito diferente dos irmãos dele. Aqui é um pouco dos filmes, né, dos desenhos. Sei lá se ele se divertiu tanto, mas imagino que sim, porque ele teve acesso ao do bom e do melhor. E eu também tive uma vida cheia de aventuras. Essa foto é voltando de um camping na Ilha do Cardoso. Minha vida foi regada de campings, de DEDs, não sei se existem esses termos ainda. Todos os tipos de acampamento que vocês possam imaginar. Gimel, que era campeonato de futebol, Amel, que era de música. E o que era interessante nisso? Eu não tinha dinheiro, mas essas coisas eram todas baratas. E tinha um multirão que todo mundo ajudava para a gente ir. Então, de repente, a minha agenda era toda lotada. E eu aprendi demais, mas sem ter dinheiro no bolso. Sabe qual era o lugar? Eu sou de Diadema. Sabe o lugar que era... Eu ia assim, quando era um momento muito especial, na Esfirra Chique, aqui no Grupo Sérgio, que tinha aqui na frente da praça. Mas era em momentos muito excepcionais. Porque uma coisa bem elaborada é comprar aqui nessa mesma... É o mesmo lugar, uma padaria que tem ali, pão com mortadela.
pão com mortadela com Coca-Cola, depois veio tubaína, era o máximo para mim. Eu não tinha acesso a essas coisas. Mas o que eu quero dizer, a partir desse golpe de sorte, assim como Moisés, eu tive uma educação diferenciada. E o último ponto que eu gostaria de destacar para vocês, que eu nunca esqueço. Nesse lugar ali embaixo, que vocês estão vendo que as crianças jogam futebol, teve um período que jovens, eu cito o nome, Marcos Abi, Daniel Abi, Davi são os irmãos, Roberto Kikawa, eles fizeram um mutirão, trazendo apostilas para ajudar pessoas como eu, que não tinha dinheiro, para estudar para o cursinho do colegial técnico. Então, não foi um dia, um domingo, foram 6 meses que a gente ficava aqui, e eles se reuniam porque eles tinham mais acesso do que eu, compartilhavam esse conhecimento, e aí eu estudava numa escola estadual, que não dava essa condição toda, e complementando nos sábados e domingos aqui, e eu conseguia entrar na Escola Técnica Federal de São Paulo, que na época era a melhor, mais conceituada escola técnica do Brasil. Então, ou seja, se não fosse Jesus, já era, e não foi só no lado espiritual, foi toda a concepção minha como ser humano, como um cidadão. Vocês percebem o que eu estou querendo dizer? Isso também aconteceu com Moisés. E, obviamente, que isso só ia terminar bem. Para Moisés, ele era o príncipe do Egito. Se ele continuasse vivendo a vida dele, ele ia morrer vivendo dentro daqueles privilégios. E eu, não digo para minha glória, mas digo para dizer que essas coisas acontecem. Hoje sou um executivo global. Essa foto, para mim, é marcante porque eu tive a oportunidade de estudar numa faculdade que chama Stanford, que é uma das melhores faculdades do mundo. E quando eu estive lá, eu estava tão emocionado que no meu Facebook eu falei, Made in Diadema. Eu nasci em Piraporinha. Quem sabe ali o terminal do trólebus de Piraporinha tem um hospital, não sei se ainda tem lá, chamava Sancil. Eu nasci lá, só que meus pais acabaram me registrando em São Bernardo, mas eu nasci em Diadema, eu sou de Diadema para Harvard. Isso aconteceu só pelo fato de eu ter tido sorte do meu pai ter colocado uma academia de frente de uma igreja que tinham cristãos de verdade. Cristãos com C maiúsculo, que não olhavam raça, que enxergavam o reino como a plenitude e que acolhiam a todos. E o acolher não era só trazer aqui domingo na igreja, era todos os dias, mudou a minha rota. Qual foi o problema de tudo isso? Eu vivi numa bolha, achando que todos os meus descendentes também viviam desse mesmo jeito. E o que aconteceu foi que um dia, para Moisés, ele saiu da bolha. A Bíblia diz em Êxodo 2:11, Moisés já era um homem feito, estava vivendo aquela vida plena da Disney, como eu. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, num patrício seu. Teve um momento marcante para mim, foi um pouco antes da pandemia, quando aquele George Floyd, nos Estados Unidos, não sei se vocês lembram, um negro, ele foi espancado até a morte pela polícia, mesmo pedindo para não ser, que ele estava sendo sufocado. Ele chamou pela mãe, não teve jeito, e ele foi assassinado. Foi ali que caiu a minha ficha. Falei, podia ter sido eu. Podia ter sido eu. Porque vocês me conhecem aqui, mas se eu andar com uma roupa não tão boa e entrar no shopping center, vocês podem ter certeza que o segurança vai me procurar. Se tiver eu e o Rodolfo com a roupa ruim, e eu também com a roupa ruim, com ele não vão tocar. Você que é preto ou negro como eu, já sentiu isso alguma vez? Levanta a sua mão. Eu já senti várias. Por isso que a gente tem que se vestir bem todo dia, só para provar que a gente não está fazendo nada de errado. E eu abri meu olho e comecei a olhar pelas minhas raízes. Com muita gratidão, à comunidade cristã japonesa, que salvou a minha vida. Mas olhando para o lado, eu comecei a ver o seguinte, que no Brasil tem 56% de pessoas que se autodeclaram, não é alguém que classificou, a pessoa que disse que é preta ou parda como eu. 56% dá 110 milhões de habitantes. E eu queria mostrar alguns dados interessantes. Aí você pega engenheiros. Engenheiros no Brasil. Sabe quantos engenheiros negros a gente tem? 4%. Seria tipo dizer, imagina que tem 100 pessoas. De 100 pessoas dessa sala, 4, 1, 2, 3, 4 são negros. Todos os restantes não são negros no Brasil. Pretos ou pardos. Mas a população é 110 milhões de habitantes. Na população seria 56 aqui. É esse lado inteiro. Mas na realidade são 4. Se eu pegar os médicos, é mais ou menos a mesma coisa, 5. E o mais gritante, se eu pegar mulheres negras, juntando aí a questão do gênero com a raça, cai menos de 1% de mulheres que ascendem a cargos executivos nas empresas. Só que quando você vai olhar na população, tem 110 milhões de pessoas.
Agora, você olha para o outro lado, dos homicídios, a cada 100, 75 são com pessoas pretas ou pardas. Pobreza, eu vou mostrar um gráfico aqui que vocês vão achar interessante, 77%. Mas eu não enxergava nada disso, gente. Eu vim aqui todo domingo achando que estava tudo certo, e que todo mundo tinha acesso, e que estava tudo certo, assim como Moisés, até um dia que Deus abriu os olhos de Moisés e abriu nos meus olhos. E um ponto que você pode estar pensando, poxa, mas eu não enxergo isso. Esse gráfico vai, eu acho que, tirar a dúvida de vocês. É da cidade do Rio de Janeiro, mas eu poderia fazer aqui com Diadema, que ia dar na mesma. Isso aqui, ó, é a... Opa, perdão, acabou saindo. É a população da cidade do Rio de Janeiro, aqui à esquerda, tá? Os brancos são brancos e pretos e pardos. Dá metade. Da metade. Então, o Rio de Janeiro tem metade de pessoas brancas ou não negras e metade. Agora, quando você olha no Morro do Cantagalo, qual é a proporção? Quem tem mais? Hã? Beleza, mas é a mesma cidade. Agora, vamos na zona sul do Leblon, onde a gente grava lá as novelas da Globo. Quantos brancos e quantos negros? É disso que eu queria falar, porque quando você olha a olhos vistos, você não consegue enxergar. Mas quando você olha com mais profundidade, você consegue perceber que existe sim uma diferença. Alguém conhece esse quadro? Alguém já viu esse quadro? Uma pessoa. Mais alguém? 2, 3. Esse quadro era famosíssimo em 1890, quase na virada para 1900. Chama Redenção de Cã. Tem uma senhora negra, com a mão levantada, com a sua filha, casada com um homem branco, celebrando aos céus, porque finalmente o seu descendente era branco. Eu não estou brincando. Isso foi colocado de uma forma muito clara, de uma forma explícita. Você tem todos os registros que mostram nesse país que o objetivo do Redenção de Cã era eliminar a raça negra, a influência da raça negra no Brasil. Por quê? Para que a gente se moldasse com os países mais modernos, que são os países europeus. E com base nisso, o que eu gostaria de deixar claro, não foi uma coisa assim, como lá no egípcio, manda matar descaradamente. Aqui é dizendo, olha, vai desmerecendo a arte. Então, a arte europeia é arte. A arte negra ou indígena é artesanato. Já dá um tom. Se você pegar na beleza, a beleza é a beleza nórdica que foi colocada. Por isso que a maior parte das pessoas vê uma pessoa loira e cadê a Arlete? A Arlete, minha irmã em Cristo amada, Cristo transformou. Mas se olhar a Arlete e olhar a mim, sem conhecer nós dois, intuitivamente, isso está no DNA, você nem percebe, você vai entender. Ah, ela talvez seja mais importante. Foi criado todo um sistema. Ou seja, não foi uma coisa assim... simplesmente xingar alguém de um nome feio, né? Não, foi mais do que isso, né? E o que eu queria aqui, só passar um pouquinho, voltar, é só mostrar, já estou terminando, chegando ao ponto, só estou querendo trazer esses dados porque isso não ensina na escola. Eu tive que aprender, ter esse letramento, né? Esse aqui é um pouco do gráfico, e vocês veem aqui aonde está mais saltado, foi o período no Brasil que começaram a chegar os imigrantes, japoneses, italianos, alemães. Sabe quando isso começou a subir? Exatamente no momento que disseram, libertação dos escravos do Brasil. Estão entendendo? O que significa na prática? Na prática é dizer, vocês lembram da história do Egito? Quando o povo do Egito, o povo hebreu, depois da 10ª praga, o faraó liberou a galera para sair. O que Deus falou para o povo? Antes de sair, faça o quê? Vocês lembram ou não? Alguém vai lembrar. Vai lá no egípcio e peça o quê? Peça para ele dar ouro, prata, o que for. Vocês lembram dessa passagem ou não? E aí diz que, na Bíblia diz que aquele dia, o saque, né? ou seja, o Egito ficou mais pobre naquele dia, porque o povo egípcio, o povo hebreu, o povo de Deus não saiu com as mãos vazias. Eles tiveram um ressarcimento por todo aquele 400 anos de trabalho, escravos sem remuneração. O que aconteceu aqui no Brasil, não, foi diferente. Criaram uma lei de terras em 1850 que proibia negros, pretos e negras e pardos de terem acesso à terra e acesso ao emprego. Para pensar, eles já faziam todo o trabalho aqui no Brasil. E ao contrário do que dizem que os negros não têm habilidades, eles têm habilidades fantásticas. Cada espaço da África, cada país dominava uma tecnologia. Eles vieram para cá. O que não quiseram é dar emprego para eles.
Então deram emprego para outras pessoas que tinham as características que eles entendiam que devia ser o Brasil. Traduzindo, só aqui para terminar aqui que eu voltei, perdão, acabou indo a mais aqui. Traduzindo falta de emprego, empregos precários, predileção para a contratação de imigrantes. E nada contra os imigrantes, pelo contrário, são bem-vindos, super bem-vindos, desde que todos se acomodem, né? E por aí vai. Então, tudo isso para dizer, foram iniciativas públicas que definiram que isso tinha que acontecer, e era escancarado. Aí vocês falam, mas não falam disso, Luiz. Não, não falam mesmo. Em 1933, alguém falou, já leu esse livro, Casa Grande e Senzala? Foi o primeiro branco que escreveu um livro dizendo: os negros trouxeram benefício para o Brasil. Porque através da música, a gente tem o samba, e a gente consegue conviver. A feijoada é uma comida típica. E aí ele colocou aqui, o Brasil é o único país que tem democracia racial. A gente convive, o japonês com o branco surgiu aqui. E de lá para cá, o Brasil ficou com esse rótulo de que é um país que aceita todo mundo. E eu lanço essa pergunta para vocês, porque o que diz aqui, não há racismo no Brasil. Conhece esse rapaz que está aqui na tela? Quem é ele? É o jogador mais importante do Brasil na atualidade, Vini Júnior. Milionário, muito bem sucedido pelo seu talento. E o que eu listei, está pequenininho aqui, é o histórico de insultos racistas que ele sofreu em 10 partidas, desde 24 de outubro de 2021 até 21 de maio de 2023. Do tipo de chamar ele de macaco para baixo. E ninguém fez nada. Ele reclamava e todo mundo dizia, é mimimi, é não sei o quê. 10 vezes. Televisão mostrando. Na Europa, como que eu posso dizer? Um lugar bastante desenvolvido. Quando isso parou? Quando isso parou? Quando o técnico dele, Carlo Ancelotti, um branco, se incomodou, porque ele também achava mimimi, até o momento que ele ficou tão transtornado que ele parou uma entrevista e disse, não vou falar de futebol, o que se passou? E a partir daí criou-se um movimento. Mas os negros já estavam falando há muito tempo e não ouviam. E aí o que eu queria dizer é que esse movimento precisa de aliados, não negros. E a minha pergunta para você, cristão, negro ou não? Opa. O seu silêncio é perturbador quando você não se posiciona sobre esse tema. É perturbador. Por quê? Porque essa realidade está acontecendo. E aí eu fico refletindo, né? O que foi a sarça ardente? Moisés, para quem lembrar da história, foi lá para a fazenda do sogro dele e estava vivendo alegremente. Mas Deus não. Deus estava ouvindo o clamor daquele povo. E a Bíblia diz, né, fala de uma forma clara. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus malfeitores. Sei que estão sofrendo. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo. Com base nessa relação, nesse comportamento que Deus teve com os hebreus, dá para imaginar o que ele está falando hoje dessa situação ou não? Sim ou não? O que ele estaria falando agora? Se posicione. Qual tem sido a agenda de vocês, meu povo? Moisés, você está cuidando lá da fazenda do seu sogro e cuidando da sua vida, enquanto o meu povo está clamando todo dia, toda noite, pedindo por justiça. E você com a sua agenda do seu dia a dia, você tendo o meu espírito, você tendo o meu amor em Cristo. E isso não se aplica apenas para os negros. Eu estou trazendo os negros hoje porque é a minha descendência, então eu tenho lugar de fala. Mas tem N outras dimensões que eu poderia trazer aqui que estão sofrendo da mesma forma. E hoje, nessa manhã, Deus está chamando a mim e a você. A você, cristão em Cristo, que não é negro, o seu papel é muito importante, porque nós precisamos de aliados. Vão vir, em primeiro lugar, mais a vocês do que a nós. E a nós, cristãos, pretos e pardos, para a gente se unir nisso. E não desanimar. E levantar o amor de Cristo. Não só para a nossa etnia, mas para qualquer uma etnia.
e seguir o exemplo dos fundadores dessa igreja de Diadema, que não olhava a cor, não olhava a raça, aceitava todo mundo. E não era só domingo, a minha agenda era de segunda a segunda. O déficit educacional que eu tinha por ser negro foi suprido nessa igreja, com a troca de mãos, e não foi agenda combinada. Era o Espírito Santo movendo num olhar de que fosse uma transformação completa. E se a gente olhar os 5 livros de Moisés, ele não fala só da espiritualidade do povo, ele fala de regras de justiça, como tratar com dívida, como não tratar com dívida, se você receber um estrangeiro, o que você faz. E muitas vezes aqui nessa igreja a gente só fala de uma dimensão, e mandando as pessoas para casa sem lugar para dormir, e sem ter lugar para estudar, e não tem opção para ter o básico. Será que está certo, gente? Mas eu tenho dito isso para mim porque eu me fechei na minha bolha. Mas eu acredito que Deus tem nos chamado, como chamou a Moisés. Para quê? Para isso, para libertar o seu povo. Milhões de pessoas no mundo estão clamando agora por justiça ao Deus eterno. E Deus quer nos usar, e Ele pode usar a mim e a você para libertar o seu povo e alcançar todos os povos. A Kátia falou aqui, é todos os povos. O racismo é o conceito de ter uma hierarquia de raça. Uma raça é mais importante que a outra. Não aconteceu só com os negros, com os judeus também. Hitler usou a mesma coisa e pode usar com N coisa. E a gente pode achar que os venezuelanos que não são dessa terra são numa categoria inferior. Mas também na Venezuela, se vier alguém da Bolívia, também pode classificar o boliviano como inferior. Está tudo errado. Só tem um lugar que pode transformar isso, o reino de Deus, porque Jesus morreu por todos nós. E a gente sabe que na Bíblia está escrito que de todas as tribos, povos e raças vão louvar ao Senhor. Agora a gente vai esperar o céu para ver que de um passe de mágica isso vai acontecer? Deus está chamando você e a mim para sair do conforto como Moisés, para voltar para essa briga. Essa é uma das causas, não é a única, tem N outra, gente. E aqui, de novo, não dizendo que os negros são mais importantes que outras raças. Não são menos e não são mais, são todos iguais. Mas o problema é que a gente não pode fechar os olhos, que nesse país, principalmente, que é o país que mais trouxe escravos, não é à toa que o Brasil, depois da África, é o lugar que tem mais pessoas de origem africana, porque metade dos escravos vieram para cá. E nós, como igreja brasileira, fechamos os olhos para isso? Eu fechei. Então vocês podem, se vocês querem culpar alguém, eu fechei mesmo sendo negro, porque eu estava numa bolha. Mas Deus usou o transplante do coração e da medula para me fazer refletir sobre muitas coisas. E se Ele me deu mais alguns anos de vida, talvez eu tenha 20, porque eu tomo imunossupressores, eu sei que eu tenho um ciclo de vida limitado. Eu quero usar esse tempo para o que preste. E o que preste é seguir esse chamado. Liberte o meu povo para alcançar todos os povos. Sem exceção. E quem disse isso é o nosso irmão mais velho, Jesus. Se a gente lembrar o que Jesus disse, eu estou terminando minha mensagem. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Faz o seu checklist aí. Nós, como igreja de Diadema, estamos cumprindo tudo isso? Isso está na nossa agenda? Amém. Se não está, que esteja. E o meu desafio para você e para mim, sabe qual é? Esse. Saia da bolha. É fácil você fechar os olhos, mesmo para aquele gráfico, e dizer: o Brasil é um país democrático racialmente. Ou do gênero, que a gente aceita as mulheres. A gente não aceita. A gente já sabe. Então vamos estourar essa bolha e, como igreja, só tem um lugar que pode transformar o mundo. Está aqui. Porque Jesus está aqui. Não é verdade? Jesus está aqui. E através do amor dele, transforma vidas como a minha, que tinha um caminho de morte. Porque se parar para pensar, e de verdade eu digo isso com consciência e tendo estudado muito, o negro no Brasil foi desenhado publicamente para que ele não existisse. Então, teoricamente, teve um desenho para que eu não existisse. Eu estou aqui pleno e convivendo com outras etnias. Japonesa não importa, porque eu faço parte de uma só raça, a raça santa, o povo de Deus. Né? O povo de Deus que está aqui para proclamar as suas virtudes. Eu já terminei a mensagem, eu queria cantar uma música, vou pegar aqui o violão, que eu compus e que eu dedico para os pretos e pardos como eu. Essa música chama Como Dói Sofrer.
O que eu queria dizer para vocês é que vai terminar esse culto, você vai sair dessa porta e você vai continuar sendo discriminado. Vai continuar sendo discriminado. Essa luta é uma luta muito grande. E digo agora para não negros, que também passam por muita dificuldade de discriminação. Você vai passar por essa porta e isso também não vai mudar. Mas sabe uma coisa que vai mudar? É que Deus está falando, eu estou contigo. Eu estou contigo. E se Deus estiver comigo, a gente vai conseguir. A vontade dele. Eu fiz essa música já há 30 anos, e agora com 50 já refletindo, que foi um pouco do reflexo de ser negro, porque eu estava desempregado e eu não conseguia emprego, não conseguia. E eu sabia que era uma pessoa capaz, né, capacitada. E o que acabou acontecendo foi que levou muito tempo. Então eu recebia muitos nãos. E hoje eu entendo qual é o percentual de engenheiros negros no Brasil. 4%. Então eu era quase que um ET pedindo um emprego de engenheiro. E eu compus essa música quando eu estava cansado de ouvir nãos de entrevistas, dando as mais desculpas variadas, e eu não conseguia emprego e já não tinha mais dinheiro. Talvez essa seja a sua situação. E você, preto ou pardo como eu, você se matando e não conseguindo nada. Então essa música foi em lágrimas. Mas eu queria dedicar essa música a todos vocês, e eu faço parte dessa comunidade, para dizer, não desista. Porque o refrão diz, Deus, como dói sofrer, mas é bom lembrar que eu tenho você. Não sei se dá para ouvir. O que eu tenho que fazer aqui? Só levantar. Tá bom. A canção é pra cantar das coisas tristes que acontecem e me enlouquecem por pensar por que Deus deixa rolar. Na nossa vida tanta coisa passa que vira e mexe, penso, será que posso suportar? A canção é pra cantar das coisas tristes que acontecem e me enlouquecem por pensar por que Deus deixa rolar. Na nossa vida tanta coisa passa, eu viro e mexo, penso, será que posso suportar? O dia inteiro esperando a resposta em vão de emprego. Não existe nada mais difícil do que ouvir um não. E a revolta cresce e vai crescendo a falta de esperança. Como é que Deus me larga? Estou cansado de sofrer. E o capeta esperto chega e bota lenha na fogueira. Fique esperto, a se lá der pra você. E o que eu aprendi a fazer foi isso. Deus, como dói sofrer, mas vem transformar meu jeito de ser. Como dói sofrer, mas é sempre bom lembrar que eu tenho você, que eu tenho você. E aí eu lembro muito bem, eu tinha feito só essa parte da música, e eu tive que sair, naquela época não tinha internet, eu tinha que colocar meu currículo no correio. Eu morava ali na Balbo e eu tinha que ir até o correio aqui nessa avenida que agora tem o trólebus. Enquanto eu estava caminhando, brigando com Deus, falando, Deus, que vida dura você me largou. Eu lembro que eu vi uma pessoa com deficiência visual. Ela bateu a cabeça no poste e eu falei, nossa, ela vai xingar, fazer alguma coisa assim. E ela limpou rapidinho e deu uma risada, sabe, um sorriso leve, e continuou seguindo, andando. Eu olhei para aquilo e Deus olhou para mim, entendeu o recado, Luiz? E abrindo os olhos vejo na minha frente o desperdício. Pessoas como eu, vivendo como um cão, nessa miséria mais que ainda soltam um sorriso quando recebem meio prato de feijão que talvez não verão de noite. Isso gera muita dor.
Mas só que quando vem que seu filho está comendo, se enchem de temor a Deus. Como dói sofrer, mas vem transformar. Faça essa oração. Meu jeito de ser. Como dói sofrer, mas é sempre bom lembrar que eu tenho você. Para você, refugiado, que está aqui no Brasil, talvez você não esteja sendo bem recebido, e vai continuar sendo, mas saiba que em Cristo nós somos um, e aqui você será. Se você é uma pessoa preta ou parda que se sente discriminado como eu e não consegue acesso aos melhores empregos e educação e ninguém está atento a isso, saiba que Deus está olhando e vocês têm irmãos em Cristo nessa igreja que estão juntos com você para chorar junto e para a gente lutar junto. E qualquer outra dimensão que você se sinta hoje, não só os negros, numa situação desfavorável, achando que Deus te largou, eu também senti isso. Mas eu posso afirmar para vocês, Deus está comigo, eu sinto o amor dele porque Jesus te ama e eu também. Amém. Obrigado. Obrigada, Luca. Precioso. Acho que não podemos sair daqui sem um momentinho de refletirmos o que Deus nos falou e como eu respondo. O que significa para mim sair da bolha? O que Deus está falando para você? Queria te convidar a ter um minutinho de silêncio para processar um pouco. Foi uma mensagem muito impactante para mim também. E pergunte, Senhor, o que eu preciso mudar no meu jeito de ser? Começa comigo, eu preciso responder a isto. Começa comigo, não com os outros. Então, tenha um momento, você e Deus, e pergunte para Ele o que eu posso fazer, preciso fazer, de forma concreta, a partir de amanhã. E ore também no sentido de que nós possamos ouvir aquilo que está no coração de Deus. Ele sofre também ao ver o sofrimento do seu povo. E lá em Êxodo diz, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Muitas vezes nós não temos ouvido, mas Ele tem ouvido. Peça, Senhor, abre o meu coração, para que eu possa ouvir também o clamor daqueles que estão à minha volta. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por esta palavra tão impactante. Senhor, e a nossa oração, ao ouvirmos isto, é, em primeiro lugar, abre, Senhor, os nossos ouvidos, o nosso coração, os nossos olhos, para que, como o Senhor, nós também possamos ouvir o clamor daqueles que estão à nossa volta. Senhor, ouvir o clamor daqueles que são injustiçados, daqueles que não têm oportunidades como nós temos tido, daqueles que têm sido tolhidos das oportunidades, daqueles que não têm desfrutado da vida abundante que o Senhor prometeu para cada um de nós.
Senhor, leva-nos a chorar com o Senhor. Leva-nos, Senhor, a sentir a dor como o Senhor sente, a olhar para este mundo tão ferido, com tantas pessoas caminhando, Senhor, se machucando, sendo feridas, sendo oprimidas. Ó Deus, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a continuar sendo igreja que traz vida e libertação, assim como Lucas experimentou quando chegou aqui. Senhor, muito obrigada por esta igreja, pelas pessoas que o Senhor tem colocado aqui, que tem nos ensinado, Senhor, a ser verdadeiramente igreja que acolhe a todos. Eu mesma fui acolhida aqui também como mulher, pastora. Senhor, que bom poder ser aceita. E assim, Senhor, que este seja um lugar onde todos sejam verdadeiramente aceitos, abraçados. E nós pedimos que o Senhor quebre em nós, ó Deus, os preconceitos que existem, sim. Quebra, Senhor, tudo em nós que vai contra o Teu Evangelho. E que verdadeiramente, Senhor, sejamos esta igreja aberta para abraçar e acolher a todos e ajudar a todos a crescerem e a poderem levantar voo e a poderem experimentar a vida plena e abundante que o Senhor prometeu. Negros, pretos, mulheres, crianças, deficientes, refugiados, todos aqueles que o Senhor trouxer por estas portas, Senhor, dá-nos coração para abraçar, para amar verdadeiramente como o Senhor nos amou. Abençoa a vida do Lucas, Senhor, que ele continue sendo um farol no meio de tanta injustiça e escuridão, que ele anuncie, Senhor, esta história, a história da salvação na vida dele, e que muitos possam experimentar esta libertação através da vida dele, através da história que o Senhor está escrevendo na vida dele. Inspira muitas outras canções, ó Deus, que proclamem o teu amor e a tua graça. E cada um de nós também, ao sairmos daqui, dá-nos a coragem de sair das nossas bolhas e de fazer a diferença. Pedimos assim, Senhor, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que esta graça maravilhosa que nos abraçou de Cristo Jesus, e o poder e a força e os dons do Espírito Santo venham sobre todos nós, de agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana. Dê um abraço no seu irmão, no seu amigo. E boa semana para todos.